Olá, mais uma vez para vocês. Nós estamos aqui com o nosso podcast Vivenciando a Sua Fé. E esse é o nosso segundo vídeo que nós estamos aqui hoje, uma conversa muito legal com um cara sensacional. Nós estamos aqui com o Paulo Taguchi hoje, esse adolescente cristão com uma história muito legal, e ele vai conversar com a gente sobre vivenciar a fé na adolescência. Então nós vamos hoje aqui bater um papo com o Paulinho e certamente vai edificar também a sua vida. Paulo, conta um pouquinho da sua história, onde você nasceu, como é que foi a sua trajetória até você chegar em Tangará da Serra. Você tem um irmão gêmeo também, Tenho. né? Aí, conta um pouquinho da sua história para nós. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, é um privilégio estar aqui, ser o segundo convidado desse podcast incrível que você está desenvolvendo. Bom, primeiramente a minha história começa lá atrás, em 2006, na época do Japão, em que eu nasci lá, meus pais, eles moraram lá, junto com a minha família, e eu nasci na cidade de Yokkaichi, e eu vivi lá, curti um pouquinho da cultura do Japão. Poderia ter curtido mais, porque como eu era pequeno eu não lembrava de tanta coisa assim, mas eu vivi lá por até 2012, nasci em 2006, fiquei lá até 2012, onde não tinha conhecido ainda meus parentes, né, meus avós, e, enfim, era só meus pais, as minhas irmãs e meu irmão, e eu lá, e a gente se virava na medida do possível. A igreja ajudou bastante a minha família nessa época, porque era uma família muito grande e eles davam um suporte sensacional pra gente. E depois, quando eu chego no Brasil, eu chego em 2012, muito pequeno ainda, e chego em Cuiabá, na cidade dos meus avós maternos. Uhum. E quando eu chego, a gente vai morar na casa dos meus avós, família toda, morando lá por um aninho, mais ou menos. E minha mãe consegue comprar uma casa em Cuiabá, não muito longe da casa dos meus avós. A gente comprou casa, viveu lá por pouco tempo também, um aninho mais ou menos. E em 2014... a gente se muda para Tangará, onde a gente está desde então. Até aqui. Você chegou a aprender a língua, o japonês? Como é que era? Escola? Chegou a frequentar a escola? Então, como é que era isso? Eu frequentei o prézinho, ali só o pré-1 só. E a minha mãe fala que a gente já estava começando a brincar e falar japonês brincando já. Já falar entre eu, o Pedro e a Raíssa brincando. E aí, a cultura da escola japonesa ela é muito rígida. Tanto até que eu tenho traumas de batata doce até hoje. Porque a gente plantava e depois de um tempo a gente comia crua. Então, tanto até que a Raíssa tem traumas até hoje. A gente não come batata doce lá em casa. Olha só. Então... é uma das coisas que eu levo de memória do Japão, mas eu também levo bastante coisa boa do Japão, em questão da disciplina, de ser rígido consigo mesmo, de, enfim, ter seus objetivos e ter força para conseguir, né? Uhum. E também no Japão, eu fiz vários amigos, principalmente que, né, eu converso até hoje. E são amizades assim que eu fiz dentro da igreja, que pessoas que me pegaram no colo e que eu converso até hoje são umas coisas maravilhosas que eu levo do Japão. Bacana. Você tem um irmão que é gêmeo. O Pedro. Como é que é a relação com o Pedro? Olha, a relação com o Pedro é muito de companheirismo mesmo. Porque eu e ele, a gente tá há 17 anos juntos. Não tem como negar que a gente fica muito junto, né? Porque sendo irmão gêmeo, a gente caiu na mesma sala, a gente faz bastante coisa junto, a gente jogou
A gente joga bola até hoje junto, conversa sobre várias coisas. Ele fala coisas pra mim e eu falo coisas pra ele que a gente não conta pros nossos pais. Eita, peraí. Vamos fazer a edição desse negócio. Mas a relação minha e a do Pedro é muito boa. A gente se abre muito, a gente é muito parceiro um do outro, realmente. Tem vezes que a gente briga? Tem, mas toda relação de irmão tem briga, mas eu e ele, a gente é muito parceiro, assim, na vida. A propósito, Pedro, você é o próximo a vir, tá? Brincadeira. Mas a relação, tipo assim, dos meus irmãos, do Pedro eu sou o mais próximo. Mas a Raíssa e a Rayane são totalmente parceiras minhas e é isso. Bacana, bacana. Como é que é a relação com os seus pais? Seu pai é japonês, né? Mãe é brasileira. Sim. Como é que é essa relação com eles? Quem que te cobra mais? Quem que pega mais no pé? Como a minha mãe. Funciona isso? Com certeza a minha mãe. Mas eu vejo essa cobrança... Tipo assim, os dois cobram bastante. Mas a minha mãe, ela cobra muito porque ela sabe do meu potencial, né? Assim como toda mãe enxerga o potencial no filho, né? E eu acredito muito que as cobranças da minha mãe, elas vão ser bastante cobradas lá na frente. Se ela não cobrar agora, eu sei que a vida ela vai cobrar lá na frente, sabe? E tanto até que ela manda vídeos no Instagram pra mim, que eu vejo todos, inclusive. Inclusive, dona Elisângela, eu vejo todos os vídeos, tá? Não vem dizer que eu não assisto. Eu assisto todos e todos são sobre conteúdo que são de disciplina de um cristão, sabe? Como um cristão, ele deve ter a sua rotina, ele deve ter a sua devocional, um relacionamento sincero com Deus. E eu acredito muito que a minha mãe, eu sou muito grato à minha mãe, porque tantas coisas que esse mundo proporciona, né, de tentações, a minha mãe, os meus pais, eles são muito conselheiros nesse aspecto, de falar, ó, filho, isso não é legal, isso não faz parte do seu perfil, não faz parte do seu perfil cristão, porque não é lugar para você, não é atitude que convém um cristão a fazer. Bacana. Fala um pouquinho do seu processo. Você percebeu quando você se converteu, teve um momento assim que você falou, eu sou crente mesmo agora, sou cristão mesmo agora. Depois você seguiu o processo natural da igreja presbiteriana, né? Professou sua fé e tal. Sim. Como é que foi esse processo? Seguinte, eu sempre fui criado dentro da igreja, mas até criar uma maturidade espiritual para poder fazer a profissão de fé, para fazer a sala do catecúmenos, eu tive várias experiências, mas uma das experiências muito boas que eu levo até hoje foi no IP Solidário. Eu lembro disso, acho que foi em 2018, eu acho, que a tia Silmara, ela convidou eu, o Pedro e a Raíssa pra gente pregar no IP Solidário. E, inclusive, foi muito marcante porque eu e o Pedro, a gente se vestiu de Bíblia e a Raíssa foi pregando para aquelas crianças. E aquilo foi uma experiência muito marcante para mim, porque eu me senti bem fazendo aquilo e eu percebi que aquele ali era o meu lugar. Que aquele ali era um lugar de servir, sabe? Tanto até que depois disso, eu entrei quando eu entrei na UPA, eu já fui pra diretoria logo de cara. E aí, depois disso, só fui... Depois, diretoria do antigo PRCM, tesoureiro, presidente do PRCM. E foi isso, um acúmulo de experiências que foi tendo essa maturidade espiritual que eu tive. Estamos falando aqui uma sopinha de letrinhas, né? Para você que não é presbiteriano, isso não é muito comum, mas UPA é a União Presbiteriana de Adolescente. E aí ela funciona regionalmente e local. Então nós temos as locais que funcionam na igreja local, depois vem uma região, que é o presbitério, uma maior que é o sínodo, e no Brasil inteiro, que é a nacional. Então os nossos adolescentes, eles se encontram dessa maneira através da sociedade, no caso de vocês, a UPA. Sim.
Escola, Paulinho, como é que você é como aluno? Você tem responsabilidade? Você entende seu papel cristão na escola? Como é que funciona na sua cabeça essa questão escola, cristianismo? Como é que isso funciona para você? Eu estudo no IFMT, eu tô indo pro 3º ano e é muito desafiador. Embora o IF ele respeite a minha posição como cristão, eles engajam outros projetos que não têm a ver com a minha conduta. Como, por exemplo, o orgulho LGBTQIA+. Não são coisas que um cristão deve apoiar, mas a gente deve respeitar. Então, no IF, para mim, nunca tive problema em questão de ser desrespeitado ou ser vítima de intolerância religiosa. Jamais. Mas em questão eu estudo em tempo integral e, assim, é difícil ter um cronograma, criar um cronograma, né? Pra acordar, ter a minha devocional, tomar café da manhã, ir pra escola, ficar o dia inteiro lá, voltar e ainda ajudar meus pais à noite, é puxado, mas a gente tenta e a gente tem que ter, né, esse momento de devocional, esse momento de só você e Deus. Como é que é as notas? Vai bem, vai na média, vai acima da média? Olha, como é que você lida com isso? Eu não queria me gabar, mas eu considero as minhas notas boas, assim, sabe? Porque os professores também, eles ajudam bastante, né? Porque sabem que é puxado. Mas as minhas notas, elas sempre foram boas, né? O Pedrinho vai vir aqui e vai falar que a dele é melhor, hein? Não, mas eu acredito... Não, em questão de matemática ali eu sou melhor. Mas as minhas notas e as notas sempre... As notas minhas e dos meus irmãos sempre foram boas. Isso não tem do que reclamar. Ok. Aconteceu algo diferente na vida do Paulinho também, ultimamente, né? Começou a namorar, né, cara? Comecei. E aí tem uma outra virada de chave que é namorar dentro de um padrão, né, cristão. Uhum. Como é que você está lidando com isso também? Lidar com a namorada, mais escola, mais tuas funções que você tem em casa. Uhum. Como é que você está encaixando isso na sua vida? E como é que está o namoro? Como é que é essa perspectiva que acontece, que é natural acontecer, né? Sim. Chega mais ou menos mesmo nessa idade. Como é que você está lidando com isso? Primeiramente, sobre a questão de me organizar. Esse ano, 2023, foi muito corrido para mim. Mas eu consegui me organizar, consegui ter tempo para a diretoria da UPA, consegui ter tempo de eu estudar, de eu treinar, e ter tempo para minha namorada. E é sempre importante isso, ter um tempo de qualidade. Sobre a questão do namoro, foi questão de... Eu tomei essa decisão, fui conversar com os pais dela, primeiramente, conversei, falei sobre os meus propósitos, sobre as minhas intenções. E eu acredito que seja muito difícil de ter hoje em dia, de conversar, de ter essa permissão. Enfim, conversei com eles, falei, essas são as minhas intenções com ela. E eu sempre conversei com ela sobre isso, sobre os nossos propósitos, né? Porque um namoro cristão, ele tem que ter a união de propósitos. Eu acredito nisso. E ela sempre bateu as ideias junto comigo. E estamos aí até hoje, firme e forte. Quanto tempo já que tá? Tem 11 meses. 11 meses. Vai fazer 1 aninho em janeiro. E... é isso. É isso. Um beijo pra minha namorada Brenda. Ou tá devendo uma conversa comigo ainda, né? É verdade. Eu precisava conversar contigo. Tem que juntar a Brenda aí pra nós bater um papo aí. Claro, só chamar. A sua função em casa. É interessante lá, né? A organização da casa. Vocês são bastante, são Sim. 4 irmãos, né? Dá muita despesa. E vocês têm uma organização lá de trabalho. Sim. Como é que é essa organização? Tem uma escala lá, não é isso que funciona lá? Tem uma escala
Porque, assim, lá em casa a gente divide. Um lava a louça e dá comida pro cachorro. E outros dois, eles guardam a louça. E um outro que tá de folga, pra ter Esse revezamento. esse revezamento. Essa semana, graças a Deus, sou eu que tô de folga, graças a Deus. Mas, e também tem a questão do trabalho dos meus pais. Porque, como eu trabalho com salgados, é muita demanda. Então, eles precisam de ajuda. E a gente faz pizza, faz hambúrguer, a gente realmente ajuda eles, né? No que pode. Porque a gente também precisa estudar. Então, tem que ter essa divisão, sabe? Esse senso uns com os outros. Fala, eu tenho que estudar porque eu tenho uma prova. Você pode cobrir eu? Então, sempre tem que ver esse diálogo entre nós ali. Bacana. Atleta também, né? Sim. O que você mais faz é o futebol. Sim, o futsal. O que você pratica com mais frequência. Com mais frequência é o futebol, né? Uhum. Joga pela sua escola, joga por algum outro clube também? Não, até o momento não, porque também eu não tenho muito tempo assim para treinar para outro time. Inclusive o Pedro, ele tá em um time de Tangará, que é o 065, né? Mas não tenho, porque eu não tenho tempo e também não tenho muito interesse, sabe, em jogar em outro time, né? Porque o time do IF é o que mais me dá, tipo, tempo, sabe? É o time que eu mais me dedico. Porque são vários campeonatos e a gente tá ali e se tornou realmente um time, uma família, né? Porque a gente passou muito tempo juntos treinando. Então, a gente já tem um entrosamento, já conhece uns aos outros, né? O Paulo também foi tentar uma vida de ciclista. Mas não deu muito certo, né? Foi tentar andar comigo e é difícil andar comigo. Foram 2 vezes ali. Na segunda vez... A segunda vez foi meio desastrosa, né? A bicicleta foi quebrou. meio... Vixe, bicicleta quebrou, eu caí, meu celular caiu no chão, trincou a tela, mas foi tudo certo. Paulinho, eu queria que você olhasse ali para aquela câmera e lembrasse de um versículo que veio no teu coração, que é algo que você vivencia todo dia, e que você quisesse mandar um recado para os adolescentes que te ouvem. O que é um adolescente cristão? Por que é bom ser crente, né? Por que é bom ser um cristão? Você tem uma vivência de igreja, de comunidade muito boa, você participa de muita coisa na sua comunidade. Como que isso é bom? Por que isso faz bem? Por que você convidaria os seus amigos para vivenciar essa fé do jeito que você vive? Tá. Para você, adolescente, eu queria deixar o versículo lá na verdade, 2 versículos. Um que está lá em Mateus, capítulo 28, que diz que nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura. E é muito bom viver o ID, porque nós somos discípulos de Jesus. E nós temos que fazer o que ele fazia aqui na terra, que é pregar a palavra de Deus a toda criatura. E então, esse é o nosso papel de ser crente, de falar de Jesus, do amor de Jesus para as outras pessoas e do quanto que ele é maravilhoso, do quanto que ele é bom, do quanto que ele foi salvador, do quanto que ele viveu e morreu e se ressuscitou pela sua vida. E um segundo versículo que eu queria deixar está lá em Provérbios 16, que fala sobre o tempo, né? Que não tem como a gente controlar o tempo. Então, para você adolescente que sofre de ansiedade, que está preocupado com faculdade, escola, esporte, enfim, para você adolescente, não tem como a gente controlar o tempo, e tudo é no tempo de Deus. Se não tá dando certo agora, deixa nas mãos de Deus que vai dar tudo certo. Porque tudo no tempo de Deus. E ele controla, ele tem o controle de tudo e de todos. E é isso. Muito bom. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Você está no 3º ano? Isso, estou no 3º ano. Você já sabe o que você vai fazer a título de faculdade? Olha, eu pretendo fazer odontologia na UFMT. E é um sonho que eu tenho desde criança, eu tenho inculcado isso desde criança, que
que eu quero ser dentista, eu queria fazer, na verdade, ser dentista e para criança, né? Porque eu gosto de criança. E eu queria fazer odontologia porque é uma faculdade que eu acho maravilhosa, que eu acho linda essa profissão de ser dentista e realmente ser um cristão nessa profissão, de ter a oportunidade de falar de Jesus para pessoas diferentes todos os dias. Ok. Tem vontade de voltar no Japão? Eu acho que só para passear, porque inclusive eu tenho planos com o Pedro de um dia a gente passear lá, voltar, ver como é que tá, como é que é, porque a gente quase não lembra de quase nada. Então, seria interessante a gente ver pra, sabe, ter a curiosidade de visitar pontos turísticos, tipo, por exemplo, o Monte Fuji. Eu quero muito conhecer um dia e é isso. Uhum. Gente, é isso. Nós estamos aqui então hoje com o Paulinho, um adolescente cristão que vive a fé dele no dia a dia como cristão, um bom filho, é um exemplo de filho, um menino muito envolvido na comunidade, né, parceirão, até tentou andar de bicicleta comigo, mas não deu conta dessa jornada, mas está aí um grande parceiro, ele, a família dele. E um recado para você que é adolescente, venha conhecer o que é uma fé genuína, o que é caminhar com Cristo. E encorajar o teu coração a continuar. Continue mais um dia, continue mais uma semana, fortaleça no Senhor, abrace essa jornada da sua vivência na fé, uma experiência real com Cristo que muda a nossa história. Grande abraço, Deus te abençoe.